Take your shoes off. Oi, eu sou a Giovana. Eu sou a Júlia. E esse é o podcast Shoes Off. Toda segunda e quarta estamos aqui. Não deixem de se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. E antes da gente começar o nosso tema, eu queria ver se vocês estão percebendo e gostando do nosso look, dos nossos episódios, meus e dela, que a gente tá sempre de pijama. E a gente não é boba nem nada, a gente só fez um Gzinho ali no peito da Júlia pra gente conseguir trocar e conseguir usar. E a gente ambos os personalizou pijamas, né? vários, né? O da Giovana, por exemplo, tá escrito Tisso e por aí vai. E, gente, você consegue colocar o tecido, a cor, esse não tem. Tá vendo ali que tem um branquinho no da Júlia? A bordinha, né? Fica a coisa mais fofa do mundo. Então a é gente isso. tá amando, estamos sentindo mais em casa do que nunca. E a gente usa só nos nossos, né? Porque não dá pra sentir tão em casa com o convidado. Mas entre eu e ela, a gente pode. Sonhos de algodão, obrigada. @pijama sonhos de algodão. A gente coloca aqui, né? Isso. Bom, dona Júlia, e aí? O tema hoje é perfeccionismo. Você se considera perfeccionista? Não me considero, não sou uma pessoa perfeccionista, você é? Sou. Você não é em nada? Gi, é lógico que eu gosto das coisas bem feitas, mas o perfeccionismo não me impede de fazê-las. Entendi. Não vai ser porque ele não tá perfeito que eu não vou fazer. Pois é, sabe uma frase que sempre me incomodou, sempre me irritou? Essa frase, antes feito do que perfeito. Eu gosto bem dessa frase. Então eu falava assim, gente, como assim antes feito do que perfeito? Tipo assim, a pessoa prefere fazer qualquer coisa ou que fazer bem Mas é feita. que não é qualquer coisa. Então, esse é o ponto. Eu sempre me incomodou essa frase porque eu falava assim, gente, as pessoas são muito nem aí. Como assim? Deixa eu fazer qualquer coisa do que fazer ela bem feita. Eu entendia isso. Hoje eu entendo que é melhor você fazer do que esperar estar perfeito, porque às vezes a perfeição não chega. Aliás, muitas vezes ela não chega. Hoje eu leio assim essa frase. Não, e outra também, às vezes você precisa fazer várias vezes até chegar à perfeição. Exato. Né? Tipo, se a gente fosse, por exemplo, nós, deixar de fazer o podcast porque o primeiro episódio não tá perfeito, nem o segundo, nem o terceiro, a gente não vai fazer nunca. Nunca. E, tipo, é claro que a gente vai evoluir, é claro que a gente vai aprender com os nossos erros. E, assim, chegar à perfeição, eu acho que a gente não vai, mas a gente vai melhorando. E se a gente deixasse de fazer porque a gente já esperava ser a melhor coisa do mundo, a gente não ia estar aqui. Você já deixou de fazer algo por querer uma coisa muito perfeita? Não que eu me lembre, você já? Várias vezes. Várias, tipo assim, trabalho de escola, apresentação de alguma coisa, ir, às vezes, em algum lugar porque eu não tô ainda arrumado o suficiente, tipo, assim, se eu ficar aqui pensando, eu consigo falar muitas coisas. Mas o podcast, ele deu uma corrompida, assim, nesse meu jeito, porque realmente, se a gente fosse esperar estar perfeito pra fazer, a gente não faria nunca, né? A gente teve que. Aliás, eu não sei se quem assiste já percebe as mudanças, mas a gente já mudou muita coisa que a gente fazia, que a gente deixou de fazer, e coisa que a gente não fazia, que a gente acrescentou. Então, ao longo do tempo que, né, as coisas vão sendo feitas, você vai aprendendo e entendendo o que funciona e o que não funciona. Mas também, em contrapartida, muitas vezes que eu deixei de fazer alguma coisa e eu refiz, eu não me arrependi. Muito, por exemplo, stories, às vezes, de alguma marca. Então, eu posto alguma coisa e eu falo, tá bom. E aí eu fico pensando, não tá tão bom, não tá tão bom. Fica com aquele negócio, tipo, será que eu preciso fazer de novo? Todas as vezes que eu fiz de novo, eu não me arrependi. Então, eu acho que, assim, a gente tem que sempre buscar a perfeição, mas não ser podados pela perfeição. Eu fiz uma coisa, eu consigo e eu posso fazer melhor? Exatamente. Eu consigo e eu posso fazer melhor. Então eu vou fazer. Agora, eu vou fazer uma coisa, eu consigo e posso fazer melhor? Não. Nesse momento, não. Esse é o melhor que eu consigo entregar nesse momento. Então faça. Porque através dos seus erros, das imperfeições, você vai chegar cada vez mais perto do que é o ideal na sua Exato. cabeça. E esse é justamente, eu acho que o meio termo entre o perfeccionista, né, que é o negócio perfeito, e o vou fazer de qualquer jeito. Porque assim, eu não sou perfeccionista, mas eu não faço as coisas de qualquer jeito. Muito pelo contrário. Eu faço sempre, eu só me dedico a fazer alguma coisa se eu for fazer o melhor que eu puder. E eu vou fazer. Seja
qualquer coisa, uma aula, tipo, aula de tênis, eu vou fazer o melhor que eu puder, seja um trabalho na escola, eu vou fazer o melhor que eu puder, seja uma apresentação no trabalho, vai ser o melhor que eu puder. Se eu olhar para aquilo e falar, ok, eu me orgulho, eu fiz o melhor que eu pude, ok. Agora, se eu falo assim, eu posso fazer um pouco melhor? Aonde que eu posso fazer um pouco melhor? Então, beleza, eu vou corrigir isso. Agora, não. Não tem onde melhorar mais, mas não tá perfeito, mas também não sei o que eu posso melhorar, eu prefiro não fazer. Esquece. Isso não vai me impedir de fazer. Eu vou fazer. Eu tô pensando numa coisa. Será que a pessoa perfeccionista é porque ela gosta das coisas muito perfeitas ou porque ela não quer passar vergonha? Entende? Entendo. Eu acho que talvez os dois. Porque a gente sempre fala assim, o perfeccionista, perfeccionista, eu sempre me considerei muito perfeccionista. Você fala assim, essa pessoa gosta das coisas muito bem feitas. Mas será que ela gosta das coisas também muito bem feitas porque ela não quer, de certa forma, passar vergonha em determinada coisa? Eu, por exemplo. Tipo, eu muitas vezes, por exemplo, você. Tudo bem se você passar uma vergonhinha, né? Você não fica tão, nossa. Tipo, deixa eu fazer isso. Se der muito ruim, mas eu fiz. Eu não. Enquanto eu tô achando que o negócio talvez possa me causar uma crítica negativa, eu zelo pelo perfeccionismo. Tô sendo clara? Sim. Mas é porque eu não gosto de passar vergonha. Eu acho que ninguém Não, gosta, ninguém né? gosta. Não, mas tem gente que lida bem com isso. Que nem o Nicolai falou aquele dia, entendeu? Tem gente que lida bem com isso. Pra mim é tipo, pelo amor de Deus, não. Aprender línguas. Se eu tô aprendendo, eu faço aula de francês. Se eu não tô pronto o suficiente pra falar francês, eu não fico arriscando pra galera achar que eu não falo, entendeu? Eu fico quieta. Tem gente que fala Entendi. assim, não, eu vou falar e eu quero ver se eu aprendi ou não. O Alexandre fala, amor, fala. Eu falo, não, ainda não. O Eu. garçom ainda não vai entender o que eu tô falando, eu não vou falar. Ah, não. Entendeu? Eu falo. Então. Nossa, eu morei em Milão e lá é cidade grande, né, obviamente. E assim, se as pessoas começam a ver que você não é italiana, esquece, mudam pro inglês na hora. E eu tava assim, gente, eu não vou aprender italiano se vocês continuarem me respondendo em inglês. Aí eu pegava meu celular, pegava o Google Translate e o cara me respondendo em inglês e eu falando com ele italiano. Porque eu queria aprender a língua. Então, eu não vou falar em francês ainda porque meu francês ainda não tá Mas perfeito. Entendeu? você só vai conseguir falar a partir do momento que você começar a treinar. Exato. Aí dá o negócio. Então, eu não sei se o perfeccionista, ele é perfeccionista porque ele é, ou se porque ele não tá querendo lidar com a crítica do erro. Eu acho que pode ser os dois. E não também, porque eu acho que pode ser os dois. Um pouco dos dois, né? Só que, por exemplo, eu não sou perfeccionista, mas não gosto de passar vergonha, mas não vou fazer nada que eu tenha certeza que vou passar vergonha. Tipo assim, cara, quer saber? Eu vou fazer isso de qualquer forma, não tô nem aí, eu sei que eu vou passar vergonha. Tipo, isso jamais. Você não deixa de fazer nada por não estar perfeito, mas você também não faz nada que vá culminar numa coisa Que eu tenha certeza que que vai vai dar combinar. errado. Sim. Você acha que você sendo perfeccionista tem um lado bom? Com certeza. Eu acho que tem mais lado bom do que ruim. Será? Acho que sim. Eu acho que sim, porque você se empenha nas coisas. Os lados positivos. Acho que você se empenha nas coisas. Eu acho que você quer cada vez mais passar o seu próprio limite. Eu acho que você se dedica naquilo que você tá fazendo. Você não faz as coisas nas coxas. Então, eu acho que você estuda determinados assuntos para fazer as coisas bem feitas. Então, eu acho que tem todo um entorno do perfeccionismo que ele é muito bom. E isso faz você ser cada vez melhor naquilo que você se propõe a fazer. Então, acho maravilhoso. Só que tem um lado negativo também. E o lado negativo qual é? Quando ele te trava de fazer determinada coisa por não ainda estar perfeito. Então, voltando àquela frase, antes feito do que perfeito, antes muito bem feito do Sim. que perfeito. É Sim. assim que ela me move. Eu não consigo fazer, tipo, deixa eu fazer aqui, deixa eu ver se dá certo. Eu tenho que fazer o máximo que eu consigo. Ainda não tá perfeito, mas é o máximo que eu consigo hoje. Então eu vou fazer. Eu fiz muito bem feito, mas infelizmente ainda não está perfeito. Assim, você disse ser uma pessoa perfeccionista, né? Você coloca expectativas naquilo que você faz, né? Pra você querer alguma coisa perfeita, você espera
que ela seja de alguma forma que ela não está sendo. Como que você lida com essa frustração de expectativa e fazer? Não, seja mais clara, não entendi. Você acabou de falar que a sua frase, né, é antes muito bem feito do que perfeito. Mas muitas vezes a gente tem expectativa do que a gente quer que seja aquilo, né? Sim. Tipo, por exemplo, nós mesmas fazendo podcast, Entendi. você almejava ser isso aqui. Só que não vai ser. Então você tá rompendo com as suas expectativas. Como que você lida com essa frustração? Então, aí eu tenho que lidar com a minha expectativa. Porque eu tenho que entender na minha cabeça que na minha cabeça tá sendo muito bem feito, mas eu não sei como que o outro vai receber. E isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim. A expectativa é. A expectativa colocada é sua. Como o outro vai receber é outra história. Então, assim, por mais que eu esteja achando muito bem feito, tem a minha insegurança de se de fato está bem feito ou não. Eu não deixo a minha crença na qualidade daquele projeto falar mais alto do que eu. Eu não deixo a minha expectativa a respeito de determinada coisa falar mais alto do que a realidade. Então, vamos lá. Montamos o podcast. Acho que está muito bem feito. Não está perfeito. A gente busca a perfeição, que é uma busca incansável, né? Que temos na nossa vida, todos os seres humanos. Mas a gente acredita que está bem feito a ponto de ser uma coisa bacana. Só que eu não tô segura de que você vai achar bacana. Então eu trabalho com a minha expectativa, sabe? Eu acredito que o negócio tá bom o suficiente, mas eu só vou botar, tipo, falar assim, caraca, ficou bom mesmo na hora que eu vejo como as pessoas receberam. Então eu lido menos com a minha frustração e eu trabalho um pouco mais a minha expectativa. E se as pessoas receberam de uma forma ruim? Eu tento entender. Eu já tive muita dificuldade em entender críticas, muita, muita, muita. E hoje em dia eu acho que eu sou muito boa de entender críticas. Tipo, eu quero entender o porquê que não foi tão legal. Sabia que eu Sabe? sempre fui muito ruim de receber crítica e de dar crítica? Então, Muito. gente, nada a ver com o assunto, mas um dia eu era muito difícil de receber crítica mesmo. Tava eu e minhas duas primas viajando, a gente tava conversando, não sei o quê. Aí eu acho que elas comentaram alguma coisa de mim, ou eu comentei alguma coisa delas, e o outro lado não gostou. A gente falou assim: já sei, vamos falar o que cada uma se incomoda na outra? Não pode ficar brava, não pode ficar brava. Eu falei o que me incomodava nela, eu falei que me incomodava nela, as duas falaram que me incomodava em mim e as duas falaram que me incomodava na outra, né? Então nós éramos em três. Na hora que eu tive que ouvir e que eu tinha me comprometido a não responder, eu fiquei com aquilo na minha cabeça, porque elas tinham me falado qual era o que incomodar, o que eu Você incomodava. lembra até hoje o que que é? Era que eu não conseguia. A coisa que mais me pegou era que eu não conseguia aceitar que eu tava errada. Sim. E aí aquilo, eu falava, mas como assim eu não consigo aceitar que eu tô errada? Lógico que eu aceito que eu tô errada. Aí ela falou assim, você não pode responder. Aí eu fiquei calada, eu falei, caraca, eu já tava me defendendo. Exato, sim. E aí aquilo ficou na minha cabeça, tipo. E aí desde então eu falei, eu preciso aprender a aceitar crítica. Eu preciso aprender a aceitar crítica. Vira e mexe, juro, gente. Eu chego no escritório, meu tio fala, não gostei dessa roupa. Eu falo, tio, tudo bem. Tudo bem. Aí ele fala, eu já gostei. Tá, obrigada, não sei o quê. Então, hoje em dia, eu sei agradecer quando algo é bacana. E eu sei aceitar quando algo não é bacana. Então, se você não gostou alguma coisa a meu respeito, eu vou tentar te entender. Se eu vou concordar ou não, é outra história. Pode ser que eu não concorde. Mas muitas vezes eu concordo. Tipo, Gi, acho que você foi de tal jeito. A minha intenção era outra, mas eu entendi que você entendeu esse meu jeito. Então, eu tento entender da onde vem a sua crítica e se ela faz sentido. Você falou isso, eu me lembrei. Eu era também muito difícil de aceitar a crítica. E até naquela. Sempre tinha aquelas negócios 360 no trabalho que você tinha que falar o que a pessoa tem que melhorar. Até na escola também, né? Eu não conseguia escrever. Juro, era difícil. Várias vezes essa avaliação 360 eu deixava em branco. Juro, não sei, era difícil pra mim, não conseguia criticar o outro. Eu acho que é porque, como eu nunca consegui. É sempre aquilo, né? Você projeta no outro aquilo que é ruim em você. Como eu nunca quis. Quis não, né? Mas como sempre foi difícil pra mim aceitar crítica, eu também não queria criticar o outro. Eu lembro perfeitamente que eu tava num estágio aí, que eu fiz alguma coisa de errado.
E aí a pessoa veio, me chamou a atenção, falou: Nossa, você fez errado isso, aquilo. Eu falei: Não, mas eu tentei fazer com que o meu erro fosse um acerto. E aí ele virou pra mim e falou assim: Você tá entendendo o que você tá fazendo? Tipo, você tá literalmente falando que você acertou errando. Aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, gente, eu preciso mudar urgentemente, porque senão eu nunca vou melhorar. E foi um estalo na minha vida que, de fato, eu falei, não, peraí, vamos rever isso aqui. E aí hoje eu consigo lidar muito melhor com crítica do que antigamente, mas eu tive que perceber isso, porque é muito ruim, né? É muito ruim. E é muito ruim quem não aceita críticas. Mas eu também critico, tá, gente? A Júlia falou que, como não aceitava muita crítica, não criticava. Eu não, eu criticava, mas Ah, eu eu era cara de critico pau muito. mesmo. Você é cara de pau, né? Mas eu aceito também. Ô, Jô, como que você acha que o perfeccionismo consegue atrapalhar suas relações interpessoais? Então, na amizade, na família, no relacionamento. É difícil eu responder porque eu não sou uma pessoa perfeccionista, mas eu já me relacionei com pessoas Você, por exemplo. Somos sócias e você é perfeccionista. Não me critica, zoeira. Imagina, eu super aceito críticas, aí chega agora e você fica pistola comigo. Olha lá o Não, que você vai falar. não, mas Tô brincando. assim, eu acho até bom porque a gente se complementa nesse sentido, porque de fato, algumas vezes eu falo, tipo assim, ah, não, vamos fazer dessa forma, e você vira e fala, não, não, não. E muitas vezes a gente consegue melhorar mesmo. E para uma pessoa que não é perfeccionista, você tem que ter mais paciência com a outra pessoa, né? Tipo, Eu preciso ter paciência. então eu também acho que eu preciso ter. Mas porque É, você tá se relacionando com uma pessoa que não pensa igual a você nesse sentido, que tem outro timing das coisas. exatamente. Eu acho que a pessoa que ela não é perfeccionista, ela tem que entender muito a que é, porque realmente você fala assim, caraca, mas precisa disso? Tipo Exato. assim, as coisas vão indo mais no flow, assim, né? E a pessoa que ela é perfeccionista e lida com uma pessoa que Não não é, entende, né? você Acha que fala tá assim, fazendo. fala, cara, como assim? Vem cá, foca aqui, isso aqui não tá bom ainda. Então, realmente, você, quando estava falando, achei que estava falando a meu respeito. Você vê como é o mesmo sentimento. É literalmente a paciência de entender o jeito do outro. Agora, quando são dois perfeccionistas juntos, eu acho que é ruim demais. Eu acho que quando são dois que não são perfeccionistas juntos, Também. também é ruim demais. Concordo. Porque eu preciso um pouco da sua leveza e você precisa um pouco da minha seriedade, assim, da coisa mais, tipo. Perfeita. Perfeita. Concordo. Ai, a gente se completa. Que mãozinha frouxa, né, direito? Eu acho que é isso, mas eu acho Sim. que a paciência, a melhor forma de lidar e entender que a pessoa não pensa como você. E não dá valor, porque a pessoa perfeccionista, ela dá valor pra umas coisas que quem não é, não dá tanto. Então eu tenho que entender que você não dá tanto valor. E você tem que entender que eu dou. E se a gente chegar num consenso, nem lá nem cá, a gente chega num resultado melhor. E eu acho que isso é com qualquer característica, assim, né? Entre pessoas e relacionamento. Você entende que às vezes você é mais sensível, eu sou menos. Então, calma, tem que tomar cuidado com as coisas que eu falo, porque qualquer coisa pode te Sim. chatear. Com qualquer coisa, você tem que saber com quem você tá lidando e tentar equilibrar, pra não ter nenhum conflito, nenhum problema. Eu acho que o perfeccionismo, ele pode ser muito ruim quando ele afeta a sua produtividade, Sim. né? Porque você fica enrolando também. Às vezes até eu tenho uma dúvida. Se às vezes a pessoa muito perfeccionista também não chega a beirar um pouco Procrastinadora. da procrastinação. Porque aí fica enrolando, enrolando até ficar perfeito, mas não vai não vai ser perfeito nunca, então fica nessa procrastinação, entendeu? Eu acho que um pouco. Porque eu já fui muito procrastinadora também. Sim. Tipo assim, eu tô pra fazer um vídeo, né? Que você sabe qual. Até agora não ficou bom. Eu tô enrolando nesse vídeo e eu escrevo, aí eu gravo, e fica nessa. Tipo assim, você posterga demais algo que era pra ter feito, para ter sido feito ontem, porque ainda não chegou naquele objetivo. Mas será que a procrastinação também não é uma desculpa? Não sei, às vezes eu fico me perguntando. Eu acho que é, sim. Eu acho que é Uma também. desculpa. Então, acho que pra mim é difícil
aconselhar, porque eu não sou uma pessoa eu não sou uma pessoa perfeccionista, mas posso falar como uma pessoa que lida com pessoas perfeccionistas. Você tem que entender o outro e tem que ter ali Jogo de cintura. um jogo de cintura, né? Pra não ter conflito, tem que uma abaixar um pouco A a guarda. guarda e a outra também, e até vocês se resolverem. E a partir do momento que o perfeccionismo tá ao extremo, tá te impedindo de fazer coisas, tá atrapalhando a sua produtividade, tá alterando o seu bem-estar emocional, aí é quando você tem que parar e tentar resolver e melhorar. Ô, Ju, você acha que a pessoa perfeccionista, ela desencadeia outros sentimentos? Porque eu acho que se você não tomar cuidado, você falou sobre frustração, né? Eu acho que você pode ser uma pessoa muito frustrada. Eu acho que você pode ser uma pessoa pacata. Eu acho que você pode ser uma pessoa procrastinadora. Eu acho que você pode ser uma pessoa que não atinge os seus objetivos. E eu acho que você pode ser uma pessoa que não sai do lugar. Se você não toma cuidado com o seu nível de perfeccionismo, E ansiedade também. muita. Eu acho que isso é o que mais deve causar nas pessoas. Esse mesmo vídeo que eu tô falando me causa ansiedade. Eu lembro dele todo porque dia. você precisa fazer e você não consegue e aquilo fica remoendo na sua cabeça. Incomoda muito. Acho que isso aí, até me lembrei até de uma característica de uma amiga minha, que ela também é perfeccionista, mas assim, com tudo, até com as relações. E se ela sente que ela discutiu com você e ela não vai conseguir deixar claro 100% os pensamentos dela do porquê que ela tá chateada com você, ela prefere não falar. Ela fica assim, eu preciso alinhar todos os meus pensamentos, eu preciso saber exatamente o que eu falar, não sei o quê. Ela vê um cenário ali perfeito. Tipo assim, eu viro pra ela e falo assim, não vai ser perfeito. Nenhum conflito que você tem que encarar vai ser perfeito, pelo amor de Deus. Fala o que você pensa e vai vendo, vai deixando a conversa fluir. Gente, a ansiedade que isso causa nela é bizarro. E é a mesma coisa pra postar uma foto. Nossa, a foto tem que ser perfeita, aí eu não vou postar. Aí eu fico, nossa, mas eu preciso entregar aquela foto, né? Porque eu trabalho com isso. E assim, Você acha que a criação dos nossos pais interfere nisso? Ou é uma coisa mais de personalidade do indivíduo? Gi, eu acho que a educação dos nossos pais, do jeito que a gente é criado, interfere em absolutamente tudo na nossa vida. Mas acho que isso é também uma característica muito da personalidade de cada um. Você não Porque, acha? sim, é que eu tenho um amigo que ele é muito perfeccionista. E ele é muito perfeccionista pela expectativa que os pais colocaram nele, sabe? Então, ele fala, Clara, eu acho que é da minha personalidade, mas no caso dele, veio de criação. Ele deve ter uma propensão, né, a ter essa característica, mas ele fala, eu fui tão exigido, tão cobrado, tão desde pequeno, que eu só aprendi a ser assim. Então, eu não sei até que ponto também que ao longo da nossa vida, a nossa criação nos tornou mais assim ou menos. Sim. Tipo, às vezes eu sou assim também por Como que você alguma coisa acha que que eu não foi a lembro. sua? Você acha que Acho que é meu. seu? Acho que é um pouco meu, acho que é um pouco do meu signo, que eu vejo que muita gente, muito Ah, virginiano sim, verdade. Eu acho que é da minha cobrança também. Acho que do signo tem muito isso também. Eu sou ariana, então eu sou mais impulsiva, eu sou muito prática. Eu sou. E na minha casa nunca teve muita exigência, porque nunca precisou ter. Então, Meu pai também, não. Graças a Deus, ele foi muito tipo. Façam as suas coisas. Façam bem, mas façam as suas coisas. Nunca, né, ficou me coisando. Mas eu acho que isso depende muito de criação também. e sabe uma coisa que eu tava pensando aqui também? Por exemplo, você que é perfeccionista, se você precisa pedir conselho pra alguém, você prefere pedir, por exemplo, tá saindo o primeiro episódio do podcast, você quer ver com as suas melhores amigas o que elas acham. Você tende a perguntar pra pessoas que pensam igual você, mais perfeccionistas ou não? Porque às vezes você pedir conselho também para as pessoas que são muito perfeccionistas pode fazer você travar também, né? Eu nunca parei pra pensar nisso. Eu sempre pergunto pra gente que eu confio. Eu nunca parei pra pensar Na na característica personalidade. da pessoa. E sim em quem eu quero contar, sabe? Tipo, se eu fosse perguntar uma coisa pra você, eu não ia perguntar, eu não ia pensar, tipo, ela é ou não é. Mas eu confio na opinião dela e aí eu vou. Só que também tem muito. Eu tenho as minhas crenças também. Então, eu tô achando esse acrílico fundamental, fenomenal. Mas eu quero tua validação. Ju, o que você achou? Você fala, Gi, acho que tem que tirar esse microfone. Mas isso não interfere, na minha opinião, se eu acho que tá muito bom, entendeu?
o meu perfeccionismo não é abalado pela sua dúvida a respeito do que eu tenho pra trazer. Se eu acredito que isso aqui tá muito bom, eu só quero a sua opinião não é a mesma do que a minha, isso não abala a minha opinião. Eu continuo achando o negócio bem feito. Agora, se eu tô um pouco em dúvida, você fala. Eu tô um pouco em dúvida do que tá. Você fala, tem que tirar o microfone? Ai, não, então eu tenho que tirar o microfone. Sim. Eu capto muito o que as pessoas estão falando, caso eu esteja em dúvida. Se eu tô com certeza do que aquilo que eu tô te apresentando, é difícil eu mudar de opinião. Eu continuo achando o negócio muito bem feito. Sim. Eu tava pensando agora, uma amiga minha, mandou pra gente, né, um PDF com, tipo assim, 15 páginas do logo da marca dela. E aí eu tava pensando aqui, com quem que eu pediria conselho ou não? Porque pra mim depende muito. Se for uma coisa, tipo, bizarra de diferença, tipo assim, cara, nitidamente se precisa, refaz, tá? Péssimo. Se for uma coisa que tá muito bem feita e tem, tipo assim, milhões de opções bem feitas, vai ser muito difícil eu vejo que eu sou a única do grupo assim. Eu até respondi, eu falei assim, eu ia falar o nome dela. Eu não consigo te ajudar. Eu achei tudo lindo, maravilhoso. E aí as outras, tipo assim, ah, não, prefiro esse azul, ah, não, prefiro essa fonte, ah, não, prefiro não sei o quê. Porque são pessoas mais perfeccionistas do que eu. Dentro desse grupo, Você entendeu? acabou de dar um exemplo que eu acabei de viver também. O meu amigo que tá me mandando, ele tá fazendo reformulação de logo, de cor. Ele já me mandou 5 vezes. Eu não gostei, não amei nenhuma. Só que agora eu acabei de falar, eu falei, fulano, porque eu falei assim, eu tô achando esse ponto, esse ponto, esse ponto. Aí ele mandou pra designer, a designer respondeu explicando. Aí eu entendi que é o seguinte, a marca não é minha, quem vai vender a marca não sou eu, e a minha opinião não pode ser tão forte quanto a que eu tava dando. Aí eu falei assim, se a designer falou isso, eu ficaria com a opinião da designer. Eu tirei o pé porque eu achei que eu tava forçando muito a barra na minha opinião, entendeu? Mas não tava perfeito pra mim, nem a logo, nem o nome, nem as cores. Só que aí eu tive que entender que não é a minha logo, não é o meu nome, não são as minhas E cores. você já tinha dado conselho algumas vezes, Mas, né? mas ele foi pra designer. E a designer mudava. Mas aquilo não tava me agradando mesmo assim. Mas eu falei, ou eu vou ter que fazer o negócio inteiro de novo, Sim. ou eu vou. E aí eu falei, fulano, se você tá amando? Aí ele falou, não. Falei, se você não tá amando, vamos tentar chegar num lugar. Mas se você tá amando, deixa assim. É a minha opinião, mas a minha opinião também tem horas que não importa. Então a gente também tem que saber ponderar em relação a dar opinião pros outros, porque o outro pensa diferente da gente. Eu não colocaria daquele jeito, mas talvez ele coloque e talvez ele esteja achando legal. Então, o nosso perfeccionismo também traga pra si próprio, pra quem é. Não fica também impondo no trabalho nem na vida do outro. Porque só a gente sabe lidar com o nosso próprio perfeccionismo. No outro, quando não diz respeito a você, incomoda. Aproveita então e dá o seu conselho para pessoas que se identificam com você, que também são perfeccionistas. Eu acho que ser perfeccionista é sim uma qualidade, mas como qualquer característica em extremo passa a ser um defeito. Pra mim, a melhor frase é antes muito bem feito do que perfeito. Eu acho que é muito difícil as coisas estarem perfeitas, mas é muito fácil as coisas não estarem mal feitas. Seja perfeccionista, mas não deixa isso te travar. Porque a partir do momento que isso te trava, isso não é uma qualidade e não vai te ajudar a chegar em lugar nenhum. Muito pelo contrário, você vai ficar literalmente no mesmo lugar pra sempre. Então, se teste, erre. Enquanto a gente não errar, a gente não aceita as críticas. Então é importante que as críticas venham pra gente aprender a lidar com elas, porque se você não teve crítica até hoje, o que é muito difícil, você vai ter amanhã ou algum dia na sua vida em breve. Então, saiba lidar com elas para que as coisas que a gente se propõe a fazer sejam cada vez mais bem feitas. Seja perfeccionista, mas não deixe isso travar a sua vida. É isso. É isso. Eu gosto da característica, né? Então, um beijo. Beijo. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever, que isso ajuda muito a gente. E comentem aí também, né? Temos uma não e uma sim. Então, quem que vocês... Que lado vocês estão mais? Beijo, Beijo, até segunda.